Oi, 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 borboletas lindas, tudo bem? Gente, vamos continuar no nosso estudo, na nossa temporada um, episódio 2 desse livro maravilhoso, Quem Pensa Enriquece. Por que que eu chamo, já começo me explicando por que que eu chamo de borboletas. Por quê? Borboleta é um animal, né? Não sei como é que se diz, mas ele é livre, é bonito. E antes da borboleta ser livre e ser linda e ser tudo aquilo que encanta os nossos olhos, ela vem de um casulo, de uma crisálida, de um processo, de um tempo que ela se sente, não só se sente, mas como ela está presa. Então, metaforicamente, a gente representa essa época da vida da gente onde estamos nos sentindo assim e estamos de fato presa por algumas coisas que não nos deixam voar, não nos deixam livre. Então, a melhor forma da gente se libertar é estudando. Então, agora a gente vai estudar mais um pouquinho sobre o livro, tá? E assim a gente vai fazer a nossa primeira temporada. A gente vai fazer 10 episódios. E esse é o episódio número 2. Então vamos lá. Óculos apostos, senão eu não consigo ler. Vamos lá, continuando. Bom, a gente falou no episódio anterior, no primeiro, a gente falou sobre um propósito definido. Que eu, na minha opinião, é um dos segredos desse livro, tá? Então, quando você fizer a sua leitura, você vai tirar a tua própria interpretação. Então, no episódio anterior, a gente falou da importância de ter um propósito definido, uma meta estabelecida e, claro, um desejo ardente de conquistar aquela meta para que a gente consiga ter energia para prosseguir. Bom, então vamos lá, tá? Vamos seguir então na nossa leitura. Após ler o livro atentamente, o Dr. Miller, consultor em engenharia, bastante conceituado e sócio por longo tempo de Thomas Edison, disse: "Isso não é um romance. Trata-se de um livro sobre realização individual, que procede diretamente das experiências de centenas dos mais bem-sucedidos indivíduos da América. Deve ser estudado, absorvido e é preciso que se medite sobre ele. Não leia mais de um capítulo por noite. Sublinhe as frases que lhe causaram forte impressão. Mais tarde, volte a essas linhas marcadas para relê-las. Um verdadeiro estudioso não vai meramente ler este livro. Vai absorver o conteúdo e empregá-lo, como se fosse seu. Este livro deveria ser adotado por todas as escolas de ensino médio, sendo essencial a aplicação de um teste final sobre o assunto, para a conclusão do curso. Esta filosofia não tomará o lugar das matérias ensinadas nos colégios, mas capacitará os alunos a organizar e aplicar o conhecimento adquirido, convertendo-o em serviço útil sem perda de tempo." Bom, uma das coisas que ele fala nesse parágrafo é que, claro, quem já está acostumada a ler livro no campo do desenvolvimento pessoal e humano, entende que a gente fala assim, vamos ler um livro, mas esse tipo de leitura, ele vai muito além de ler um livro, ele vai mesmo na questão de estudar. Não importa tanto quantos livros eu leio, importa, dentro da minha opinião, e eu acho que está confirmando através desse parágrafo, é que eu tenha o entendimento
do livro, não também só no sentido de interpretação, mas no sentido de aplicação, porque a gente vai ver mais para frente que esse livro tem exercícios. Ele tem os exercícios, eles nos ajudam a colocar em prática, que eu sinceramente acho que é o principal, digamos assim, impasse, né? Aquilo que muitas vezes trava o nosso processo é que a gente lê as coisas, entende, mas na hora de dizer, e agora? Como é que eu vou transformar a minha ideia em realidade? Então esse livro, ele nos ajuda a sair do campo mental, que é o princípio de tudo, mas o próximo passo é eu realizar aquilo que está no campo mental. Por quê? Porque ninguém vai realizar aquilo para mim. Aquilo que está na minha imaginação, na minha mente, é uma obrigação minha de entrar em ação. Claro, se eu precisar aprender mais coisas ou ler outros livros que complementam, se eu precisar de qualquer outra coisa que possa me auxiliar, mesmo em tempos de paralisia, né, procrastinação, é importante eu entender isso, porque se eu entendo isso, mais cedo ou mais tarde eu entro em ação, tá? Então, um livro para ser estudado e colocado em prática, tá certo? O Dr. John Turner, diretor da Universidade da cidade de Nova York, depois de ler esse livro, declarou ao autor: o melhor exemplo da solidez dessa filosofia é o seu próprio filho, Blair, cuja história dramática você descreveu no capítulo sobre desejo. Bom, gente, o filho, a gente começou, a gente pulou, né, a parte ali dos prefácios e tal, e porque esse livro tem bastante conteúdo, tem bastante coisa aí pra gente ver nos próximos vídeos. Mas assim, ó, descreve aqui no livro que o filho de Napoleão Hill, ele nasceu com uma deficiência auditiva, tá? Era algo físico e algo, questão que ele não conseguia mesmo ouvir, ele não tinha mesmo a orelha, o ouvido. Então, ele tinha essa deficiência, aquilo, no nascimento, aquilo era um fato, aquilo era real. E ele, o próprio Napoleão Hill, que já sabia o conceito de muitas coisas, já sabia o poder do subconsciente, ele foi influenciando, né, com o ato da repetição, ele foi influenciando o filho dele e ensinando através dessa influência para que ele pudesse ter uma vida o mais normal possível. Então ele no decorrer do passar do tempo ele foi constatando que o filho dele começou primeiro a sentir e a responder às vibrações da música, e assim ele foi. Então o menino cresceu, teve uma vida praticamente normal, e ele não foi tirado dele a oportunidade de ouvir e de falar, já que uma coisa tá ligada à outra, principalmente quem nasce com alguma deficiência, ou auditiva ou na fala, então um prejudica o outro. Mas ele conseguiu, através desse trabalho, de não transformar isso numa deficiência, não focar numa deficiência, mas o Napoleão Hill, como pai e sabedor de que tudo que eu convenço o meu subconsciente eu consigo fazer. Então ele foi falando, incentivando, pegando tudo que ele conseguiu ouvir, transformando, incentivando a falar, incentivando a interagir. Isso fez com que o filho dele tivesse uma vida praticamente normal, tá? Então isso isso dá muita força para quem traz uma teoria, que esse livro aqui é lá dos anos 30, então traz com força total aquilo que tu sente na tua própria vida. Isso é uma história muito interessante. Então muitas coisas, até pro campo da medicina, tem doenças, né, vacinas ou curas que tem o nome da pessoa que encontrou a cura. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa teve
alguém na família que ele conseguiu ir atrás e conseguir essa medicação, o elemento que precisa para cura, que não necessariamente precisa ser um remédio. Então, nesse caso, foi uma influência, a repetição todos os dias. O Napoleão Hill contava historinhas, incentivava a interação sem focar na deficiência, focando o que ele tinha ali em mãos para fazer. Ele foi lá, colocou em prática e fez, tá? O Dr. Turner faz uma referência ao filho do autor, que é nascido com uma deficiência auditiva, além de não ter se tornado um surdo-mudo, transformou essa desvantagem numa qualidade sem preço, aplicando a filosofia aqui descrita. Depois de ler a história, no segundo capítulo do livro, você perceberá que está prestes a conhecer uma filosofia que pode ser transformada em riqueza material, ou atrair instantaneamente serenidade, compreensão, harmonia espiritual e, em algumas circunstâncias, como no caso do filho do autor, ajudar a superar deficiências físicas sérias. Então, assim, como o nome do livro é Quem Pensa Enriquece, a filosofia é a mesma que a gente vai estudando, que a gente vai estudar agora ao longo desses episódios. Então, se ele conseguiu influenciar o subconsciente do filho para obter saúde, ele está indicando aqui que a gente pode influenciar o nosso próprio subconsciente para qualquer coisa. Agora eu vou abrir aqui um parênteses, porque eu também estudo para que eu tenha prosperidade, né, em todas as áreas da minha vida. Então, por isso que eu estou compartilhando o meu estudo aqui. Mas abre um parênteses, claro que a gente, quando compra esse livro e quando a gente entra nesses estudos, estamos, digamos assim, muito focados na questão financeira. Isso acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Mas a gente descobre que a prosperidade é muito mais do que dinheiro. E é isso que faz a gente, a maioria das pessoas, seguir. E que acaba se encantando com esse estudo. É saber que eu posso ter ganhos, eu posso usar uma mesma filosofia, um mesmo método para todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, eu termino por aqui. E aí, nos próximos episódios, a gente vai seguindo. Eu vou seguir o livro para que a gente não perca nada, porque esse livro, ele é bem extenso, mas não é muito extenso, mas acho que como a gente está fazendo pedaços curtos, se a gente pegar aí de um vídeo de entre 12 e 15 minutos, pode dar bastante vídeos, mas eu não quero perder nada, porque eu acho que tudo que tá aqui é muito importante, tá? Não vejo a hora da gente chegar nos exercícios para que a gente possa fazer, inclusive, os exercícios juntos. E aí eu vou trazer como que eu tô fazendo e já vou trazer daí depois, posteriormente, né, os resultados dos exercícios, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.